Oi pessoal, tudo bom? Bora falar então sobre a diferença entre estudos observacionais e de intervenção? Eu resolvi trazer esse tema porque eu ainda vejo muitos dos colegas com dúvidas na hora de interpretar estudo científico, tá? Principalmente fazendo confusão entre esses dois principais aí. Então vamos lá, para nunca mais errar, hein, pessoal? Quando você indica uma dieta, o uso de um suplemento, um medicamento ou até mesmo uma cirurgia, o que você faz é indicar uma modalidade terapêutica conhecida como intervenção, tá? E por ser uma intervenção, espera-se que essa modalidade ou esse tratamento que você fez a indicação, ele seja testado do ponto de vista científico. E o teste que a gente utiliza, ele é chamado de ensaio clínico randomizado, tá? E de onde que surge, então, a necessidade da gente fazer um ensaio clínico randomizado? Da observação da própria substância, do que se quer provar, mas na maioria das vezes, essa necessidade, ela vem dos estudos de observação, tá? Conseguiram pegar a diferença? Vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais. Então, assim, os estudos observacionais, eles são fundamentais, porém, eles não são definidores, tá? Mas existem excelentes estudos observacionais. Vamos olhar os estudos de Court, por exemplo, né, que são fundamentais para a gente entender a associação do risco relativo à exposição de um determinado fator ou determinados fatores, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Um estudo, ele verificou a associação, veja bem, a associação entre dietas ricas em carboidratos refinados e o desenvolvimento de depressão em mulheres. Ou seja, neste estudo foi observado que existe um risco associado à exposição de dietas ricas em açúcares refinados na incidência de depressão em mulheres. Esse estudo, ele é chamado de estudo de Court, que está dentro do grupo dos estudos observacionais. O que eu não posso afirmar com esse estudo é um efeito de causalidade entre dietas ricas em carboidratos refinados e o desenvolvimento de depressão. Então, eu consigo interpretar que existe uma associação, mas não uma causalidade. E tampouco eu posso afirmar que, dado uma paciente do sexo feminino com depressão e com componente, com a ingesta rica em carboidratos refinados, caso eu atue no componente dietético dessa paciente, eu estarei tratando, né, nesse quadro depressivo. Isso eu não posso fazer de jeito nenhum com um estudo de Court, ou seja, com um estudo observacional. Ficou claro, pessoal, a diferença? É muito importante a gente entender que a interpretação dos estudos científicos, ela parece intuitiva, mas ela não é, e tampouco é trivial. Então eu vou dar agora um exemplo para vocês de um estudo de intervenção, ou seja, de um ensaio clínico randomizado. Então, eu gostaria de analisar, né, eu vou analisar se a semaglutida, ou seja, se o Ozempic, ele tem algum efeito no tratamento de obesidade em pacientes não diabéticos, né? Então, para isso, eu vou lançar mão, né? Já que eu estou fazendo uma intervenção e eu quero analisar o resultado dessa intervenção, eu vou lançar mão de um ensaio clínico randomizado, onde o que eu preciso fazer? Eu pego um grupo de pessoas com características semelhantes para efeito de comparação e randomicamente eu a separo em um grupo que irá receber a intervenção com a semaglutida e um outro grupo que será o grupo controle, né? E no final desse período de análise eu vou verificar se existe um resultado com relevância estatística nesse grupo que sofreu a intervenção com a semaglutida, ou seja, com o Ozempic, quando comparado com o grupo controle. Isso é um estudo de intervenção. Isso é um estudo, é um ensaio clínico randomizado. Mas só dá para fazer ensaio clínico randomizado com medicamento ou com tratamento? Não. A gente pode, inclusive, fazer análise ou lançar a mão desse tipo de estudo na hora de fazer uma incorporação, por exemplo, de uma nova tecnologia, tá? Mas assim, pessoal, por fim, o ponto principal de tudo isso que eu queria deixar para vocês é que é esperado de nós, enquanto profissionais da saúde,
que nós tenhamos discernimento e análise crítica diante desses artigos científicos, tá? Nós precisamos saber quando nós estamos diante de um estudo de observação ou de um estudo de intervenção e principalmente como cada um deles pode beneficiar o nosso paciente. Tá bom, pessoal? Então é isso. Forte abraço para vocês.